Olá, queridos, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei a hora que você vai estar assistindo, ouvindo esta aula, mas eu quero dizer para você que é com grande satisfação que eu tento me empenhar ao máximo em reproduzir uma aula dessa. Para muitos que me acompanham, fala que é só leitura, mas eu entendo que nós fazendo a leitura juntos dessas aulas, com explicações, com algum diálogo, com alguma forma de dinamizar mais essas aulas, eu acredito que ajuda alunos e professores a aprender um pouco mais. Então, o meu intuito nessa aula não é expor puro conhecimento, porque na verdade, queridos, eu sei pouquinho. O que eu quero é deixar para que o Espírito Santo faça esse trabalho nas nossas vidas. Hoje o vídeo está um pouquinho atrasado, está um pouquinho tarde já, mas já daqui a pouquinho ele está saindo aí. Eu espero que haja pessoas para poder assistir. No começo eles estavam tendo muitas visualizações, hoje caíram muito e nessa correria eu tentando mudar o meu fundo aqui, eu tô com um pouquinho de dificuldade, a câmera tá ficando um pouco alta, porque eu coloquei uma TV no lugar do monitor aqui, porque eu não tenho monitor, o monitor eu vou ter que devolver para a firma que eu trabalhava, mas eu quero que você fique comigo, que você comente, que você me auxilie. Hoje tá até sem fundo, queridos, porque eu não sei se é com todos, mas o YouTube não tá funcionando, o YouTube parou de funcionar aqui, não estamos conseguindo ver nada aqui. Então eu não sei, queridos. Às vezes é o meu celular, às vezes é alguma outra coisa. Ó, parece que agora vai pegar. Vamos ver, se pegar vai ter um fundinho aqui. Olha, mas até agora não havia conseguido mexer nele, não. Tá, vamos lá. Então vamos lá para a nossa lição de vamos começando a orar. Senhor Deus, maravilhoso Pai, poderoso Santo, Tu és, Pai, o Deus maravilhoso, o Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Vem, Senhor Deus meu, em nosso socorro, venha nos ajudar nesta aula, venha trazer para nós, Senhor, as verdadeiras explicações daquilo que nós precisamos, Senhor Deus meu. Eu preciso de Ti, Papai. Espírito Santo, vem ser o meu professor, ajude nessa jornada, nesta aula mais abençoada que possa ser, Senhor, para que nós possamos dividir conhecimento. Em nome de Jesus, amém e amém. Então vamos para a nossa aula de hoje, lembrando que essa aula é dos adolescentes, revista Viver Mais, que vai dos 15 aos 17 anos. O tema desse trimestre é muito lindo, conhecendo mais a Deus. Lembra, deixa eu pegar até meu marca-texto aqui. Nós já estudamos a semana passada, um dos temas belo que eu gostei muito da aula foi Deus existe? É uma pergunta. Agora a aula de hoje vão ser assim, ó, são três ou é um? Isso é a maior polêmica, queridos, nós temos tanta polêmica disso, de pessoas tentando explicar a trindade, pessoas que não acreditam, pessoas que dividem a trindade em três deuses. Até na aula passada eu comentei alguma coisinha, por exemplo, sobre o José Carlos, o cantor do Voz da Verdade, que ele não acredita que Jesus Cristo, Deus e o Espírito Santo é uma única pessoa, e aí existe uma linha teológica dentro das Assembleias de Deus, pedindo para que ninguém ouça os louvores dele, porque ele acaba, quando você divide, quando você separa, você acaba tornando um herético, porque a Bíblia não diz isso, então nós vamos trabalhar nisso hoje. Então vem comigo, fica comigo que tem bastante assunto para nós falarmos hoje. Então vamos lá, lição 3, são três ou é um? A base bíblica está em Efésios capítulo 1, do verso 3 ao verso 14. Como, queridos, é muito grande esse texto aqui, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí, desse uma pausa comigo aqui agora, abrisse a sua Bíblia junto comigo e lesse aí agora esse Efésios capítulo 1 do versículo 3 ao versículo 14. Esse texto vai embasar a nossa lição de hoje. Se talvez você está com pressa de assistir a aula, ou se talvez você não quer entrar muito em detalhe, você não lê esse texto, você começa errado. Professora, você começa errado, porque se a base do nosso estudo é esse texto, então é necessário ler esse texto. Olha o versículo chave que vai ser usado também. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus
e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. 2 Coríntios 13:13. Você reconhece esse texto? O texto usado para as bênçãos apostólicas da Assembleia de Deus. Olha lá. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão ou as doces consolações do Espírito Santo seja com todos vós hoje e sempre. Então é o versículo base, pode ver que essa ligação, ele não divide só assim, ó, que a graça de Jesus, amém, ou que o amor de Deus, amém, ou que a comunhão do Espírito, não, ele liga as três, porque os três faz parte de um só. O objetivo dessa lição, qual que é o objetivo dessa? Simplesmente ensinar a doutrina da Trindade, com base no Antigo e no Novo Testamento. Ponto de partida. Nesta lição, você terá a oportunidade de ensinar sobre a Trindade divina. É importante ressaltar que a palavra Trindade não aparece em nenhuma passagem bíblica, embora o Senhor se revela trino, do Gênesis ao Apocalipse, ou seja, o Senhor se revela a três pessoas. Nós vamos entender isso, queridos, como nós também somos um ser esqueci até o nome dessa palavra, ou seja, somos compostos de corpo, alma e espírito. É importante ressaltar que a palavra Trindade não aparece em nenhuma passagem bíblica, embora o Senhor se revela trino do Gênesis até o Apocalipse. Essa nomenclatura foi criada por Tertuliano para expressar a unidade divina que existe nas três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Posteriormente, o termo se incorporou ao vocabulário teológico. Hoje, essa doutrina é acolhida pela maioria das igrejas cristãs. Enfatize que a Trindade não se refere a três deuses, mas as pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que coexistem em um único e poderoso Deus. Então você, professor, você, professora, não pode ter margem de dúvida. O aluno não pode duvidar, ele não pode ficar confuso. Se ele dividir os deuses, ele se torna um politeísta, e politeísta não é a nossa religião, nós somos monoteísta, ou seja, servimos e adoramos apenas um único Deus. Então não é deuses diferentes, não são deuses, é um Deus trino, que para formar ele são três pessoas que formam um, mas se eu tirar uma dessas três partes, ele não é o nosso Deus. Introdução. Se alguém lhe perguntar quanto é 1 mais 1 mais 1, certamente você responderá 3. Nesta lição, porém, estudaremos um resultado diferente para essa soma, que é um dos mais importantes mistérios da fé cristã, a Trindade. Tal doutrina é muito complexa, porém essencial, pois envolve outra questão fundamental para a fé cristã, a salvação. Devido à sua complexidade, muitos contestam a doutrina da Trindade, o que torna o seu estudo ainda mais importante, para não cairmos em ensinamentos errados. Por meio das Escrituras compreenderemos melhor essa verdade que foi sendo revelada aos poucos, até a vinda de Jesus Cristo e o seu retorno para o Pai, quando nos foi enviado o Consolador. Então, introdução, se nós somarmos 1 mais 1 mais 1, vamos ter 3. É a conta normal, é a matemática normal. Mas a matemática de Deus é o contrário, é diferente. 1 mais 1 mais 1 continua sendo 1, o Deus Todo-Poderoso. É como se fosse uma peça montada. Nós vamos ver algumas comparações aqui, queridos, para tentar entender melhor isso. Para que você passe para o teu aluno, para que você passe para a tua aluna. Mas saiba já de cara, é uma das doutrinas mais controversas que existe na Bíblia. Mais difíceis de entender, porque muitos ficam criando teologias, criando fábulas em cima disso. Eu tenho que entender o que a Bíblia diz, os três são um. Quando Jesus fala para Filipe, Filipe, você está pedindo para ver o Pai, eu e o Pai somos um. Nós temos que entender que essa união dos três forma o Deus Todo-Poderoso. Não existe só o Deus Pai, só o Deus Filho, só o Deus Espírito Santo. É a união. Então vamos lá.
introduzimos o texto primeiro, tópico primeiro. O que diz a Bíblia? Primeiro, antes de mais nada, não é o que o Kleber diz, não é o que o pastor Silas Malafaia diz, não é o que o pastor Hernande Dias Lopes diz. O mais importante para começar qualquer estudo bíblico é o que a Bíblia diz sobre Trindade. A palavra Trindade vem do termo latino Trinitas e foi utilizada pela primeira vez por Tertuliano, um escritor cristão do século III, ou seja, logo nos 300 anos depois do nascimento de Cristo. Tertuliano já estudava esse tema e ele coloca um nome nesse Deus trino, chamado Trindade. Na verdade, a Bíblia não menciona a palavra Trindade, contudo, o seu conceito encontra-se na Bíblia e é deduzido a partir de vários textos bíblicos, como Romanos 8, do 14 ao 17, Isaías 46, João 14, 28, entre outros. Vamos ver se eu coloquei, ó. Então olha esses textos, ó. Olha, eu coloquei só o primeiro, você pode pesquisar aí na tua Bíblia os outros dois para você entender. Olha só, Romanos 8, 14 a 17 diz assim, ó. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica em nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus e cordeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. O termo Trindade veio para simplificar a descrição. 3 pessoas coexistentes e coeternas, totalizando um único Deus. Ou seja, para que toda vez que pudesse falar sobre Trindade, não tivesse que colocar uma definição complexa demais para as nossas cabeças, esses 3 pessoas coexistindo, coeternas, totalizando um, se deu o nome de Trindade. Você se lembra da conta na introdução? Certamente o resultado matemático lógico de 1 mais 1 mais 1 é igual a 3. Isso, porém, não se aplica à doutrina da Trindade, pois a Bíblia apresenta 3 pessoas distintas, Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas que formam uma única unidade, composta, Deus e não deuses. Para entender melhor, vamos ilustrar. Olha o exemplo que a revista dá, depois eu vou dar um outro exemplo, queridos. O exemplo aqui que a revista dá é da água. A água se apresenta em 3 estados diferentes. Para quem já estudou, para você que estudou, você sabe. A água é composta de 3 estados diferentes, mas mesmo assim ela não deixa de ser água. Ela é repartida em 3. Ela tem o estado sólido, o gelo, o estado líquido, que é a água líquida, e o estado gasoso, que é o vapor de água. Ou seja, a água diferente em 3 estados, mas quando se forma, ela continua sendo água. Em qualquer desses estados, contudo, ela não deixa de preservar a sua essência e continua sendo água. O gelo é água em estado sólido e o vapor também é água em estado gasoso. Isso significa que tanto o gelo quanto o vapor tem a mesma natureza, ou seja, a mesma essência que faz com que não deixem de ser água. Consegue entender agora nós trazendo esse conceito da água para o conceito Trindade? Deus é um, dividido em 3 estados diferentes, Espírito Santo, Jesus Cristo e o Deus Pai, mas eles não vivem separadamente, eles formam um só. Então isso significa que tanto Deus Pai, quanto Deus Filho, quanto Deus Espírito Santo tem a mesma natureza, o Deus Todo-Poderoso. Queridos, uma vez eu tinha muita dificuldade, mesmo com essa ilustração da água, não entendia na minha cabeça. Até que um professor meu lá de Curitiba, da faculdade, da FATEV, Faculdade Teológica de Curitiba, Martin Gardner, um homem que eu sou admirado pelo trabalho dele, foi um dos ajudadores para traduzir a Bíblia do NVI. Ele me fez uma colocação e diz assim: Kleber, para você entender um pouco melhor, a Trindade é você imaginar que é como o Sol. O Sol é diferente, ele tem 3 estados diferentes, ele tem 3 particularidades diferentes.
O Sol é o globo, a Terra, o físico que está lá no céu. O Sol é o calor que sai dele, aquele quente, aquele fogo, aquele que aquece. E o Sol é a luz. Se você pegar o Sol e tirar a luz, ele não é mais Sol. Se você pegar o Sol e tirar o calor, ele se apaga, ele não é mais Sol. Se você destruir o globo, o planeta Sol, ele se destruiu. Ou seja, são três partes de uma mesma coisa. O Sol não pode ser Sol se ele não tiver luz. O Sol não pode ser Sol se ele não tiver calor. E o Sol não existe se ele não tiver o globo. Assim é Deus. São três partes, cada parte executa um serviço. Cada parte, o Espírito Santo é o Consolador. Jesus é o Salvador, é o intercessor, é o advogado, e o Deus Pai é o que ordena todas as coisas, mas eles não vivem separado. Se eu destacar uma dessas partes, ele não é mais o Deus Todo-Poderoso. Conseguiu entender? Se você conseguiu entender como eu consegui quando eu estudei, deixe nos comentários para mim. No Antigo Testamento, a Trindade é colocada de maneira sutil, como nas palavras proferidas pelo próprio Deus no relato da criação. Façamos o homem à nossa imagem. Gênesis 1:26. Olha outro. Eis que o homem é como um de nós. Gênesis 3:22. Percebe que o verbo façamos e o pronome nós, no plural, indicam que Deus, o Criador, não estava sozinho. Desde a criação, as três pessoas da Trindade trabalhavam juntas. No Novo Testamento, a Trindade é apresentada de maneira clara e inconfundível, em pelo menos 4 textos no batismo de Jesus. Olha lá, Mateus 3:16-17. Aqui eu ainda coloquei os outros 2 textos, vamos ler, ó. Isaías 44:6. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há outro Deus. Olha João 14:28. Ouviste os que vos disse: vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultaríeis, porque eu disse: vou para o Pai, porque meu Pai é maior do que eu. Olha agora os textos aqui em Mateus 3:16-17. E sendo Jesus batizado, subiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Esse texto lindo, queridos, ele mostra verdadeiramente os três deuses um. Jesus saindo da água, Deus clamando do céu, falando do céu, bradando do céu, e o Espírito descendo numa forma como se fosse uma pomba. A união dos três formando o Deus Todo-Poderoso. Queridos, só um parênteses aqui. E tem muitas pessoas que dizem que o batismo de Jesus foi só água na cabeça, foi aspersão. Esse texto prova que não foi, ó. Olha só, subiu logo da água, ou seja, ele estava imergido, ele saiu da água. Quando ele sai da submersão, ele volta à vida, levanta a voz do céu, diz: ei, meu filho amado, em quem eu comprazo, e a pomba desce. Olha na grande comissão também, Mateus 28:19. Portanto, ide e fazei discípulo em todas as nações, batizando em nome de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo, os três se formando um. Na bênção apostólica que nós vimos, 2 Coríntios 13:13. Ó, todos vos saudam. Ó, eleitos segundo a prescriência de Deus em santificação pelo Espírito e para a obediência da aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Consegue entender que em todos os textos bíblicos ele é mencionado como as três pessoas formando um. O sol com a sua luz e com o seu calor. Assim é Deus. Olha o comentário. As três pessoas da Trindade atuam juntas desde a criação. No Novo Testamento, vemos o povo imerso em influências politeístas. Daí a necessidade de se afirmar ao Deus único. No Novo Testamento, as três pessoas foram de fato abertamente reveladas. Então consegue entender? Tópico 1, concluído o tópico 1. Você conseguiu entender?
Deu para ter uma noção? O que achou dessa minha explicação sobre o Sol para tentar colocar na tua cabeça o que é a Trindade? Se gostou, não deixa de comentar. Me ajuda aí. Tópico 2. As pessoas da Trindade. O apóstolo Paulo, na introdução da carta aos Efésios, diferencia bem as três pessoas da Trindade, destacando as suas funções. Deus é o Pai, aquele que nos criou e que planejou a nossa salvação. Efésios 3, 1, do 3 ao 6. Nós vamos estudar o texto base lá, queridos. Como nós não lemos lá no começo, aqui vai estar ele, ó. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais dos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos da adoção por Jesus Cristo, para si mesmo segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis assim no amado. Jesus é o Filho que veio ao mundo para executar o plano de Deus, morrer na cruz para perdoar os nossos pecados e nos reconciliar com Deus Pai. Olha, Efésios 1, 7 a 12. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas de sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o ministério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto os que estão nos céus como os que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos heranças, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho de sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos nele. Isso de Jesus. E agora Paulo vai definir o Espírito Santo, ó. E o Espírito Santo que testifica a nossa salvação e atua diretamente no processo da santificação, em quem também vos estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para o louvor da sua glória. Consegue entender? Então Paulo, nessa introdução, no nosso texto base, ele vai fazer a distinção das três partes que formam o único Deus: do Deus Pai, aquele que nos criou e planejou, de Jesus que veio ao mundo para morrer por causa dos nossos pecados, e do Espírito Santo que testifica e atua na nossa salvação. Em linhas gerais, Deus é o Criador, Jesus é o Salvador e o Espírito Santo é o Santificador. Todos com a mesma essência divina, compartilhando os mesmos atributos. Ou seja, é o mesmo Deus. As três partes para formar um. Eu preciso ter o Criador, ter o Salvador e ter o Santificador para formar um só. Senão eu não tenho a santificação e não tenho a salvação, e senão esse Deus nosso não salva. E os três deuses são onisciente, onipotente, onipresente. Os três deuses compartilham o mesmo atributo. Então devemos ter sempre claro que Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Mas os três juntos não são três deuses, e sim um único Deus. Na matemática divina, 1 mais 1 mais 1 é igual a 1. Todavia, a compreensão da Trindade traz um maior entendimento do agir de Deus através dos tempos, identificando a presença dos três em cada dispensação. Ao entender que Deus é trino, o cristão pode responder com mais segurança acerca da sua fé no Deus da Bíblia. Essa compreensão da Trindade pela fé gera um relacionamento mais íntimo com Deus, o que nos leva a dar o mesmo valor e honra a cada pessoa da Trindade. Deus existe na pluralidade de três pessoas distintas, mas nem por isso são três deuses, nem três expressões de deuses. As três pessoas divinas estão perfeitamente unidas e constituem um único Deus.
Você pode perguntar para mim, uma dúvida que veio na minha cabeça, você pode perguntar para mim, então é errado eu orar ao Deus Jesus Cristo? Não, queridos. Eles são o mesmo Deus. Quando você está orando para Jesus, você também ao mesmo tempo está orando para o Deus Pai, para o Deus Filho e para o Deus Espírito Santo. Não imagine na tua cabeça que quando você ora para o Espírito Santo, você está excluindo o Deus Pai e o Deus Filho. Não, é uma trindade, cada um tem o mesmo atributo, cada um tem as mesmas, compartilha das mesmas essências. Então eu tenho que entender, tire isso, não se preocupe. Não se preocupe, quando Jesus foi ensinar, ele me ensinou, Pai nosso que estais no céu, orando ao mesmo tempo. Então tentem só entender, nós precisamos entender e muitas vezes, queridos, nós vamos entender isso, e isso vai ser pela fé, queridos. Isso vai ser pela fé. Tópico 3 e último, espero que já tenha pegado aí a essência disso. Pensamentos contrários à Trindade. Conhecer bem a doutrina da Trindade nos capacita a contestar as heresias que se pagam contra a verdade bíblica no mundo. Para isso que eu tenho que entender, é aquilo que eu disse, o cantor do Voz da Verdade, completamente enganado, ele está criando um Deus politeísta, um Deus diferente, não pode. O cristão precisa se preparar para evitar a contaminação com falsas doutrinas, além de saber defender a sua fé. Para isso é importante conhecer algumas das principais correntes que negam a doutrina da Trindade. Então vocês vão ver, nós vamos ver aqui, estudar aqui agora, alunos, professores que estão aqui comigo, que dentro de todas as doutrinas existentes, que tentam destruir a doutrina da Trindade, existem várias outras doutrinas que eles criaram para que pudessem destruir a doutrina da Trindade, onde Deus, Pai e Filho são um só. Primeira, a unitarismo, pensamento que defende a unidade absoluta de Deus, baseado em Deuteronômio 6,4, que diz assim, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Para os unitaristas, Jesus e o Espírito Santo são seres excepcionais e até sobrenaturais, mas não são Deus com o Pai. Então, para os unitaristas, eles tomam com base Deuteronômio 6,4, que vai dizer que o Deus é único, mas o que essa palavra está tentando dizer é que a Trindade é um Deus único, ou seja, deixando bem claro que eu não posso separar a Trindade. Se eu separar os deuses, eu me torno um politeísta, e não é o nosso Deus, é único. A Bíblia diz que ele se fez Deus, que Jesus, sendo Deus, não usurpou ser Deus aqui na terra. Segundo, o B, modalismo, pensamento que entende Deus como uma única pessoa, que se manifesta em 3 formas diferentes. C, sabelianismo, pensamento que afirma que as 3 pessoas da Trindade, na verdade, são estágios da revelação de Deus ao homem. Ou seja, o sabelianismo é como se Deus fosse uma evolução se revelando. Primeiro Deus Pai, veio Jesus, veio o Espírito Santo e as outras partes foram ficando de fora. Não, queridos, os 3 continuam sendo Deus vivo e eficaz na nossa vida. D, o arianismo, isso daí falamos, ouve-se muito. Pensamento defensor de que somente o Pai é divino e eterno. Jesus não passa de uma criatura e o Espírito Santo é uma influência ou força cósmica de Deus. Assim, nem Jesus e nem o Espírito Santo compartilham da mesma natureza do Pai. Ou seja, para os arianismos, Jesus não é Deus. Jesus é uma criatura, Jesus é um profeta, Jesus é qualquer coisa menos Deus. Então eles excluem o texto de Paulo falando que que Jesus, mesmo sendo Deus, não usurpou ser Deus aqui na terra. Queridos, por isso que nosso embasamento tem que estar completamente na Bíblia. Eu não posso criar ou adotar teologias que não estão centradas na palavra de Deus. Se não está na Bíblia, cai fora. A palavra de Deus nos alerta sobre o aparecimento de falsos profetas, que replicam visões falsas da natureza de Deus e de Jesus na tentativa de destruir a crença cristã e negar a soberania de Deus. Olha lá 2 Pedro 2,1.
E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si repentina perdição. Portanto, não se deixe enganar, Deus é uno como trindade e trino como pessoas. Ou seja, a palavra de Deus já era clara, e já, segundo Pedro, já estava claro que viria doutores de lei com grandes eloquências na sua palavra, com uma sabedoria assim sobrenatural, que enganaria inclusive nós, que desvirtuaria a palavra de Deus. Eles trocam uma simples palavra, e quando você tira apenas uma vírgula da Bíblia, você já está adulterando a Bíblia. Olha o comentário. Dentro da existência, da essência una de Deus, subsistem três pessoas distintas, mas com uma natureza divina comum. Nem o Pai, nem o Filho, nem o Espírito Santo foram feitos ou criados. Cada um deles é igual ao outro em essência, atributo, poder e glória. Entendido, queridos? Conseguiram comigo ter um pouco, é raso, eu sei que é muito pouco, mas você jovem, adolescente, você professor, conseguiu pegar um pouquinho mais para poder auxiliar? Eu quero para você, professor, te dar um conselho. Busca aí, Pastor Juliano Fraga versus José Carlos do Voz da Verdade, que o Juliano Fraga vai dar uma aula sobre a Trindade, excelente aula, vai te dar embasamento para você levar para dentro da sua sala de aula. Conclusão: a doutrina da Trindade é bíblica e fundamental para a caminhada cristã. Se você não acredita na doutrina da Trindade, comece a orar, ela é fundamental. Ela nos leva à profunda reflexão sobre as três pessoas da Trindade, que são distintas, embora mantenham a mesma essência desde a eternidade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são reais e atuam juntos desde a formação do mundo. Por meio dessa doutrina também aprendemos a como ter acesso ao Pai, fortalecendo a certeza da nossa salvação e a possibilidade de alcançarmos a santidade. Amém e amém. Olha o tema da nossa próxima aula. Deus é santidade, amor, mas também é justiça. Olha a base bíblica, Salmos 89, do verso 5 ao 18. O versículo chave: a tua misericórdia, Senhor, está nos céus, e a tua fidelidade chega até as mais excelsas nuvens. A tua justiça é como grandes montanhas. Salmo 36, versos 5 e 6. O objetivo da próxima lição: conhecer alguns dos atributos que Deus compartilha conosco, como santidade, amor e justiça. Amém, amém e amém. Espero que nós conseguimos levar algo diferente, uma explanação de uma forma diferente, queridos. Devagarinho aqui eu vou melhorar a tela, devagarinho eu vou melhorar a imagem, eu vou melhorar o som, eu vou investir um pouco mais nisso, porque eu sei que tem pessoas que estão levando a sério essas aulas, que tem compartilhado, que tem mandado para os seus alunos, para os seus grupos, para a igreja, publicado nas suas redes sociais, e eu só tenho que agradecer. Obrigado, tá bom? Vamos orar? Querido Deus, maravilhoso Pai, obrigado mais uma vez por esta aula linda, Senhor. Obrigado por ter estado conosco em todos os momentos, Espírito Santo, por ter nos revelado sobre a Trindade. Ajude, Senhor Deus meu, a enfrentar todas as dúvidas, aquelas vozes que Satanás às vezes sopra no nosso ouvido, tentando, Senhor, desvirtuar a nossa verdadeira fé. Porque se nós acessarmos, Senhor, o que não está dentro da Bíblia, baseado na Bíblia, estaremos perdendo a nossa salvação. Nos ajude, Senhor, a caprichar mais e mais e dedicar mais à tua palavra. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe.